Quero pedir para vocês deixarem as suas Bíblias abertas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Segundo Crônicas, capítulo 6. Hoje, a nossa aula vai falar sobre oração objetiva, mais oração intercessória. Nós vamos aprender hoje com a vida de Salomão. Ele vai nos ensinar hoje sobre como a gente pode usar a sabedoria que Deus tem nos dado, entendimento que Ele tem nos dado, para a gente se aproximar do Senhor e se lembrando de quem Deus é e se apropriando das promessas de Deus, né? Indo por esse caminho, como a gente aprendeu com Jó, a termos fé, uma fé e uma oração ousada. A gente vai aprender aqui com Salomão que, quando a gente ora a Deus, nós devemos esperar respostas. Isso é orar de maneira objetiva, orar com expectativa e aprender a expor o nosso coração e esperando que Deus fale conosco, como um diálogo realmente. Quando oramos, Deus responde às nossas vidas, graças a Deus. E essa oração de Salomão, ela começa com pedidos para os outros. Por isso que ela é objetiva, mas ela é intercessória. Mas depois você vai ver no final das contas que ele também vai ser muito abençoado. Então não pense você que por você estar, às vezes você está perdendo tempo orando pelos outros, né? Será que vai ter efeito? Não. Quando a gente ora ao Senhor, a gente se relaciona com Ele, a gente sempre sai ganhando, a gente aprende sobre Deus, a gente desfruta da presença dEle e Deus alcança as vidas e também abençoa a nossa vida também. Ele consegue fazer isso, Ele é maravilhoso. Nós vamos ler a partir do capítulo 6, mas eu quero deixar um texto aqui para você, que ele é a base desta aula, que é 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas 7, 14, que deve ser uma atitude que nós, como igreja brasileira, precisamos ter, que deve ser para nós, amados, um lema nas nossas orações intercessórias pela nossa nação, pelo nosso país. Então, isso que a gente muitas vezes já até repetiu, vem dessa oração que é uma contínua de Salomão, quando ele vai consagrar o templo ao Senhor, e ele tem uma visão maior, né? Ele está consagrando o templo, mas ele quer que Deus abençoe o povo. Que Deus abençoe a nação. Por isso que ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, se quebrantar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma oração intercessória, né? Que está abrangendo toda a nação e todo o povo. É isso que nós vamos aprender hoje, que o Senhor nos inspire a sairmos daqui cheios desse entendimento, desse desejo de orarmos objetivamente, de forma intercessória e esperando respostas de Deus. Amém? Então vamos lá, 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 1, diz assim. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto, e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. Disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, desde o dia em que o tirei
tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Vamos lá, vamos por partes. O templo foi construído. O templo de Salomão. Com toda a exuberância, com toda a riqueza, que Davi mesmo tinha ajudado a levantar os recursos. E Salomão construiu. E agora é o dia de consagrar esse templo, que deve ser o centro para o povo vir e adorar e orar ao Senhor. O templo é chamado casa de oração. E ele começa a orar aqui, do verso 1 ao 11. Eu quero, antes da gente ver os tópicos da oração, eu quero que você entenda quem é essa pessoa que está orando. Quem é essa pessoa que se levanta como intercessor? Primeiro, é o rei, né? O rei é o intercessor do povo. Por quê? Por que ele se levanta como intercessor? Por que ele quer orar? Por que ele quer abençoar o povo? Porque quando tudo está pronto, começa falando que ele chega, o rei volta o rosto para a oração, abençoa o povo. Antes dele pedir qualquer coisa e até explicar aqui por que tudo aconteceu, e mostrar para o povo que Deus cumpre as promessas dele na íntegra. Antes ele se vir, antes de bendizer o Senhor, ele abençoa o povo, no verso 3. Quero que você entenda uma coisa. Um intercessor, ele tem um coração de pastor. Salomão era rei, mas ele mostra aqui que ele também é um pastor. Interessante, né? Quando ele é colocado como rei, você vê, dentre os outros filhos de Davi, ele não tinha aspirado o trono. Absalão aspirou o trono, quis usurpar. O filho mais velho quis usurpar. Salomão está na dele. E parece que ele era jovem. E aí Deus fala para Davi que era Salomão que ia ficar no lugar de Davi. E aí Salomão parece que bate um medo nele e fala, mas como assim? Meu pai foi um bom rei. Meu pai era corajoso. O meu pai, ele tinha discernimento. As pessoas vinham e meu pai dava bons conselhos. Como é, meu Deus, que eu vou cuidar desta nação inteira? Como bateu um medo nele. Então ele ora a Deus e a gente sabe que ele pede sabedoria. Para quê? Para cuidar do povo. Então ele tinha um coração de pastor. Ele queria o bem do povo. Deus havia falado com Davi a respeito dos juízes, por exemplo. No Salmo 78, tem uma frase assim, ó. A quem mandei apacentar o meu povo. Davi também tinha um coração de pastor. Salomão também precisava ter um coração de pastor, que é cuidar. Porque o povo não poderia ser usado
para benefício próprio. O povo precisava ser cuidado. Então, por isso que ele tem essa primeira iniciativa de abençoar o povo. Então, quem está orando aqui é um pastor. Mas ele também é um teólogo, Salomão. Porque no verso 4 até o 10, ele vai falando de Davi, da promessa que Deus deu a Davi, do porquê que o templo está ali, qual é a finalidade. Então, o Salomão, para interceder, para orar, ele precisava ser um teólogo. O que é isso? É saber um pouquinho sobre Deus. É saber um pouquinho sobre as coisas de Deus. Isso é um teólogo. Então, nós como filhos de Deus, como cristãos, ou evangélicos, ou o jeito que você quiser chamar, precisamos ser teólogos. Que é o quê? Estudiosos das coisas do Senhor. Que conhecem a Deus e procuram conhecer. Então, quem está falando aqui, quem pegou a palavra e está nessa tribuna de bronze, não é qualquer um, não é um político qualquer, não é uma autoridade qualquer, é um teólogo. É alguém que sabe sobre Deus e sabe sobre as suas ações e conhece as suas promessas e conhece sua palavra. Porque ele fala assim, ele diz, Deus, ele é o Deus que fala ao seu povo, no verso 4. Ele fala sobre outro atributo de Deus também, no verso 5. Deus, o Redentor, aquele que tirou o povo da terra do Egito. Verso 10, ele fala, Deus que cumpre suas promessas. O Deus que faz aliança com o povo e que cumpre suas promessas. O que é um intercessor? Como eu posso ter uma oração de verdade intercessória e objetiva? Para isso, eu preciso conhecer a Deus. Suas promessas. Sua palavra, gente. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus não ora bem. Para orar, a gente precisa amar, certo? Amar a Deus, amar as pessoas, senão a gente não consegue interceder. Mas também a gente precisa conhecer a palavra. Porque aí eu conheço Deus, conheço as promessas, vou conhecendo como é que Deus age. Por isso que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você vem aos cultos. Que bom que você vem à escola bíblica. Que bom que você se expõe diariamente à palavra, no seu devocional. Para quê? Para que você vá, pouco a pouco, você vá conhecendo mais a Deus. E aí você vai poder orar de forma objetiva. De verdade. O Salomão, ele é um pastor. O Salomão, ele é um teólogo. O Salomão, então, se torna, neste caso, um exemplo a ser seguido. Tá bom? Tinha coisas que ele fez que a gente não deve seguir. Mas neste caso, é um exemplo, neste momento está sendo um exemplo para nós seguirmos. Porque ele estava de verdade se preocupando com o bem-estar do povo. Verso 12 agora. 2 Crônicas 6, 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se ao rei. As pessoas estavam acostumadas a se dobrar diante dele, né? Mas aqui, ele está... Quem é a autoridade maior? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, o Rei de Israel, se ajoelha. Diante de toda a congregação e estende as mãos para o céu. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê.
Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, para que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Salomão subiu nessa tribuna de bronze. Por quê? Para ele ser visto e ouvido. Às vezes as pessoas falam assim, para que na igreja a gente tem o altar, né? Por quê que a gente precisa desse lugar mais alto? Antigamente, nas escolas, tinha o chamado tablado, não era? Lugarzinho mais alto onde o professor ficava. Pouco a pouco isso foi retirado, né? Porque era como se fosse uma educação moderna, fosse assim, isso é um exagero. É como se desse muita autoridade para o professor. Professor e aluno tem que ser a mesma coisa, tem que falar na mesma dimensão. O professor não é superior. Foi sendo retirado. Isso. Se isso está certo ou está errado, cada um pense. Eu acho que às vezes eles deturpam muito questão de autoridade e infelizmente os alunos nem respeitam mais ninguém, nem diretora, nem ninguém, né? Mas o altar ele tem o propósito de existir. No templo já foi feito assim. Para quê? Para que o rei pudesse ser visto e ouvido, gente. Então isso tem um propósito muito simples. Não é para significar que ele era melhor que os outros, que era superior, né? E quando ele se aproxima de Deus, eu estou aqui no altar, mas o altar é para Deus. Eu sou o rei, eu sou uma grande autoridade aqui, mas eu não sou mais autoridade que o Senhor. Então, quando ele está se dirigindo ao povo, ele levanta as mãos, ele abençoa, ele fala com eles. Agora ele está se dirigindo a Deus, para começar a interceder. Então, ele se ajoelha e levanta as mãos para o céu. E começa a declarar aqui os atributos de Deus. Primeiro ele fala no verso 14 e 15. Ele começa a falar para o povo que Deus é um Deus que ouve. Isso é maravilhoso da gente se lembrar. A gente precisa se lembrar. No meio das nossas dificuldades, no meio das nossas dores, decepções, lutas, a gente precisa se lembrar que Deus ouve as nossas orações. Até aquelas orações que a gente não pronuncia verbalmente. Deus ouve, Deus sabe. Então, Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que cumpre o que promete. Não esqueçam disso. Aquilo que Ele prometeu para nós. Ele prometeu seu cuidado, Ele prometeu sua presença conosco diariamente, Ele prometeu sua ajuda. Ele prometeu os recursos dEle, seu poder. Ele prometeu salvação, Ele prometeu perdão quando a gente se arrependesse dos nossos pecados. Então, o que Ele prometeu, Ele tem compromisso. Ele prometeu o suprimento das nossas necessidades, em todas as esferas físicas, emocionais, espirituais, sociais. É interessante quando Jesus fala isso, você fica preocupado com comer, beber e vestir. Gente, vestir... Porque isso é uma necessidade social. A gente quer estar bem vestido para quê? Para se apresentar para quem? Para os outros. A gente não pode chegar no casamento vestindo bermuda e regata.
não é? A gente não pode ir trabalhar, por exemplo, se você é um advogado, de bermuda e regata. Isso são questões sociais. Mas, meu Deus, eu fui convidado para ser madrinha, não tenho dinheiro. Ó Senhor, Deus provê, Deus proverá. Ele se importa com isso, dessas questões sociais. Você ficar se preocupando com isso, se você buscar o reino, a sua justiça, tudo isso daí vai ser acrescentado, gente. Então, aquilo que ele prometeu para nós, ele cumpre. E Salomão diz isso. Ó. Ele reconhece na pessoa de Deus que a gente precisa lembrar disso e crer no Senhor. Tenha fé. Ele promete, ele cumpre. Assim como disseste ao teu servo Davi, o que prometeste, hoje vemos cumprido. O Senhor falou que ele não ia edificar, mas que o filho dele ia edificar. Olha aqui, ó. O Senhor prometeu para ele. Davi já tinha morrido, gente. Mas quando é promessa de Deus, não tem jeito, vai se cumprir. Tenha fé. E ele fala no verso 16 e também no verso 17, ele coloca outro atributo de Deus, falando da sua santidade. Deus, ele é santo. Ele dizia assim, que Deus falou para Davi, não te faltará sucessor diante de mim, contanto que seus filhos guardem seu caminho para andarem na lei diante de mim. Há uma condição. Não vai faltar sucessor, mas eles precisam andar diante de mim, porque eu sou santo. Porque Deus, ele é santo. Ele fala no verso 18, de fato habitaria Deus com os homens na terra? Se nem os céus contêm a presença de Deus, isso que eu fiz aqui, essa casa terrena, vai conter a presença de Deus? Então ele fala aqui que Deus é Deus que ouve, Deus é Deus que cumpre o que promete, só que Deus também é santo, então precisamos ter temor diante dele, e andar na lei, andar conforme o caminho que ele nos mostra. E ele fala aqui também que Deus é transcendente. O que é isso? Deus é mais do que a gente está pensando. E se aí o teu entendimento aumentou um pouquinho, ele é mais ainda do que isso aí. E muito mais, e muito mais, e muito mais. Ele falou assim, ó, não dá para te conter aqui. Lembra que no início do capítulo 6 ele falou assim, ó, olha, hoje é o templo que eu fiz para o Senhor. Agora ele mesmo está falando, dá para conter essa casa terrena toda luxuosa, com ouro aqui, com cortina de linho acolá, e púrpura, e não sei mais o quê. Mesmo com todo esse luxo, grandiosidade, dá para te conter? Claro que não, porque Deus é transcendente. Até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Seria uma grande loucura imaginar que o templo poderia conter a glória de Deus. Como algumas pessoas falam, né? Deus está aqui. Vem para cá porque Deus está aqui. Não. Não dá para a gente conter Deus e falar, ele só está aqui. Ele só opera desta forma. Só deste jeito. O ser humano é muito arrogante e quer colocar Deus nas suas caixinhas. Deus é transcendente, pessoal. A presença dele enche a terra inteirinha. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é muito mais. Nós não podemos dimensionar a pessoa de Deus. Porém, por maior que seja o motivo da nossa intercessão, maior ainda será o que esperamos do Senhor. De repente você ora, você vai aprender aqui, vou fazer uma oração objetiva, intercessória, deste jeito, desses padrões, e eu vou esperar a resposta desse jeito. Irmãos, Deus pode responder de uma forma muito melhor, muito maior do que você estava idealizando e imaginando, porque Ele pode, porque Ele é mais. Deus, Ele é condescendente, Ele é compassivo. Verso 19 e 21.
Senhor, embora eu saiba que o Senhor é grande, embora eu saiba que a tua glória enche toda a terra, embora eu saiba que o que eu fiz aqui, com todos os recursos que eu pude, ainda é muito pouco. Por favor, olha para cá. Quando a gente fizer oração, ouve. Quando a gente se reunir aqui neste lugar, que a gente separou só para o Senhor, como este lugar que nós estamos pisando agora, é um lugar separado só para adoração a Deus. A gente não pode alugar este lugar para fazer outras coisas. Não, esse aqui é um lugar separado só para adoração a Deus. Então, Senhor, por favor, mesmo sabendo que a gente é tão pequeno, olha para nós. Ouça a oração que os seus servos fizeram neste lugar. Ouve a súplica do teu servo. Ouve a súplica do teu povo, Senhor, quando orarem neste lugar. Ele é compassivo. Esse Deus que é tão alto, tão acima das nossas expectativas, é um Deus que desce até nós e que coloca os olhos em nós, dia e noite. Ouve a oração, aleluia, esse Deus é maravilhoso. Apesar desta glória que tens, lembra deste hino antigo? Tu te importas comigo também. E é tão soberano, ele é tão lindo, mas ele ouve, ele se importa. Porque ele é assim, ó, compassivo, se importa conosco. Ele faz uma oração objetiva, certo? Aí no verso 14 e 17, no capítulo 6 mesmo, só para você dar uma destacadinha aí, ó, que pode passar desapercebido. Ele falou dos atributos de Deus, mas ao mesmo tempo ele já está pedindo pelas pessoas. No verso 16 e 17, ele está fazendo uma oração, uma intercessão. Por quem, gente? Dá uma olhadinha aí. Ele não está fazendo oração por ele. Ele está intercedendo pelos outros. Quem ele está pedindo que abençoe aqui, que Deus abençoe? No verso 16 e 17. Quem? Tem um pessoalzinho específico nesses dois versículos. Uma família. A família real. Ele está pedindo, cuida, Senhor. Cuida mesmo dos sucessores. Essa família real. Motivos para nós intercedermos. Cuida, Senhor, da família. A gente não tem rei. Quem são essas pessoas aqui, então? Dentro do contexto? Os governantes, né? Os sacerdotes, pessoas que são investidas de autoridade. Orem por essas pessoas, orem pelas famílias. No verso 18 e 21, qual é o pedido dele aqui? Qual é a intercessão dele aqui? Ó? De fato, habitaria Deus com os homens na terra. Atenta, pois, para a oração do seu servo, para a sua súplica. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Ele ora aqui para que o templo seja verdadeiramente a casa de Deus. Que quando se reunirem aqui, Senhor, e orarem, que o Senhor ouça. Confirma este lugar. Porque o que ele podia fazer, ele fez, que foi construir. Agora, para fazer daquele lugar ser a casa de Deus, aí só com a confirmação da presença do Senhor. Senão ia ficar um templo como um outro qualquer. Isso é importante. Que aqui, como a gente ora, sabe, irmãos? Nós oramos para que, quando falarmos, quando instruirmos as pessoas, que sejam a voz de Deus, porque senão não adianta. Não adianta. Se for um discurso, se for uma palestra bonita, se for um sermão bem elaborado, vai até impressionar um pouco.
Vai falar, oh, que legal, que sabe. A gente estava brincando na escola bíblica da semana passada, que eu introduzi um novo termo para o pessoal, explicando para eles o que é infrutescência. Aí o pessoal, o que é isso? Nunca ouvi falar. Vamos entender que fruto do Espírito não é fruta, é infrutescência. Então, aí depois todo mundo ficou brincando e perguntando, pastor, isso é fruto? Isso é pseudofruto? Isso é infrutescência? Eu falei, oh, gente, vocês também já estão querendo demais, né? Então, às vezes, a gente chega com umas coisas, legal, às vezes pode o pessoal falar, olha, estudou, impressionou, me fez chorar, me fez rir, mas se não for a voz de Deus, daqui a algumas horas já caiu tudo no esquecimento. Porque a emoção vem e vai. Mas se a voz de Deus entra no coração, aí convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí a transformação. Então a gente ora para que a gente possa ser instrumento de Deus. A gente ora para que quando as pessoas chegarem, entrarem na igreja, que verdadeiramente, sabe, eles não saem da mesma forma que entraram. Se chegou aqui desanimado, brigado com alguém, aflito, doente, a gente ora para que, Senhor, aqui não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar onde a gente se reúne para buscar a sua face. Aqui é um lugar consagrado e separado para o agir de Deus, para culto ao Senhor. Então precisa ter respostas e resultados espirituais. Então ele ora, Senhor, quando a gente orar aqui, que verdadeiramente o Senhor ouça. Que aqui seja, não um lugar bonito, um lugar de ponto turístico. Um lugar tão bonito que seja para impressionar os outros reis da terra. Não, que aqui seja verdadeiramente tua casa, meu Deus. E aqui ele vai continuando, ó, verso 24 e 25. Quando teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, se converter, confessar teu nome, orar, suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do povo de Israel, faze-o voltar à terra que lhe deste aos teus pais. Qual é a intercessão aqui, gente? O que ele está pedindo aqui para Deus também? Muito específico, está vendo? Porque é objetivo. Vai ali, ó, no ponto. Está pedindo pelo povo quando o povo errar. Quando o povo enfiar os pés pelas mãos e pecar, ele pede, Senhor, não destrói eles. Faz eles se converterem, faz eles se arrependerem, para que o Senhor possa perdoar e mudar a situação, porque eles vão sofrer. Então, quando eles estiverem no meio das tribulações, que eles mesmos criaram, lembra isso aqui, ó. É isso que ele está falando. Tribulação que eles mesmos criaram, porque pecaram. Então, Senhor, se compadeça e age. E faz eles se converterem para que o inimigo não fique ganhando deles toda a vida. Se eles perderem algumas derrotas, oh meu Deus, não permita que eles percam a guerra, Senhor, total. Olha que coisa. Verso 26. Quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, olha só. Não tendo chuva por causa do quê? Pecado do povo de novo. E ele orar neste lugar. Se eles caírem em si e vierem para a igreja, e vierem para o templo e falar, Senhor, dê misericórdia, nós erramos. Ele fala, ouve, Senhor. Ele ora pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do povo em tempo de seca. Quando não tem chuva, não tem prosperidade, não tem vida. A nação sofre, né? Acaba com a economia da nação, acaba com a saúde. É só você olhar, né? Algum tempinho atrás aí, que a gente estava passando pela maior seca em 100 anos. Lembram? Foi logo ali, ó. Foi ontem isso. Aí o povo parece que se lembrou, né? Que é Deus que manda a chuva. A gente se gabava, falava assim, imagina essa coisa de seca. Está tão longe da gente, a gente mora em São Paulo, terra da garoa. Pelo amor de Deus, a gente tem até enchente aqui. Nunca que vamos viver isso, a gente viveu sim. E aí, aquele sofrimento, racionamento de água, era o mínimo dos sofrimentos. E a gente doente? Porque sem chover, Deus nos acuda. A gente vivendo numa cidade poluída, sem chuva.
Só misericórdia, sabe? Doença que se levanta. A gente ia comprar fruta. Lembram? Que frutas horrorosas eram aquelas. As hortaliças, tudo pequenininha. E quando vinha queimada, já murcha. Então, isso acaba com a economia, com a saúde da nação, falta de chuva. E aí, muitas vezes, o céu se cerrava por causa que o povo pecou. Então, ele ora especificamente por isso também. Verso 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um sua própria chaga e dor, estende as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Quando o povo está sofrendo com fome e praga, irmãos, também é hora de nós orarmos. E clamarmos, Senhor, tem misericórdia de nós. Verso 32. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor de teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido. E orar, se o estrangeiro orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Ele está até pedindo, Senhor, abençoa o estrangeiro, para que ele creia, se converta, e aí, se ele voltar para a terra dele, ele vai falar do Senhor, ele vai evangelizar. Senhor, faz o estrangeiro ter testemunho da sua bondade. Ele não esquece nem do estrangeiro, gente. Pelos estrangeiros que abraçam a fé verdadeira. Ele pede, Deus, protege, abençoa-os. Aqui, ó. Verso 34 e 35. Quando teu povo sair à guerra contra o inimigo. Ele ora quando houver tempos de guerra. Muitas vezes o povo de Israel, ele era afligido pelos pecados, né, que ele cometia, e Deus permitia que as nações os afligissem, para eles voltarem para o Senhor. Então, por causa do pecado deles, eles atraíam guerras. Outra hora, não. Eles estavam no propósito, como o povo saindo do Egito, tinha que passar pelos amalequitas, e eles falaram assim, não vai. E não deixaram, e ainda levantaram guerra contra eles. Então, quando acontecem essas guerras injustas, por causa de inimigo gratuito, que acontece também, aí ele fala, Senhor, abençoa-os. Cuida deles, meu Deus. Auxilia-os. E quantas vezes Deus fez isso? Quantas vezes Deus venceu, lutou a batalha deles? Né? Enviando saraivada, chuva torrencial, pondo confusão neles, e eles mesmos se aniquilaram, porque era o auxílio de Deus nas guerras. E aí ele fala no verso 36, também a 39, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativo a uma terra longe ou perto. E ele ora aqui então para o povo no exílio, no cativeiro. Para que o povo lá no cativeiro não seja destruído, mas caia em si, se arrependa, peça perdão dos seus pecados e volte para o Senhor. E se converta ao Senhor. Olha, que intercessão pelo povo. Pegou vários aspectos ali, né? Não esqueceu, acho que de ninguém, né? E pediu pelos outros. Por isso que é uma oração intercessória. O que acontece depois de uma oração dessa?
Deus responde. Deus confirma a oração, porque na verdade essa era a vontade de Salomão, mas era a vontade de Deus. Então tudo que a gente ora segundo a vontade de Deus, Deus confirma, Deus abençoa. Aí no capítulo 7, olha que coisa maravilhosa. Verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Ele tinha pedido: Senhor, ouve. Senhor, vê. Senhor, põe os olhos. Senhor, age. Senhor, se manifesta. Eu acho que ele não imaginou que Deus ia fazer desse jeito ou tão rapidamente. Simplesmente, Deus, vocês me querem aqui. Então a presença de Deus veio e simplesmente ela era quase que palpável. Porque as pessoas não conseguiam ficar de pé. Nem os sacerdotes que teoricamente deveriam estar acostumados com as coisas sobrenaturais não estavam. Todo mundo ficou ali, prostrado, não conseguiam ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor, a Shekinah de Deus. Uma nuvem espessa desceu, gente. Então, olha só, ninguém precisou falar, se ajoelha, povo. Não. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, dizendo o quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, é isso que a gente busca, como filhos, como servos, como líderes. A gente busca, Senhor, essa presença manifesta, porque a presença do Senhor está em todos os lugares, ela enche toda a terra, mas tem hora que a gente precisa que essa presença se torne assim, manifesta. E quando a presença do Senhor se manifesta, irmãos, quem está vivo percebe. E aí, não precisa falar nada para essa pessoa, porque a unção do santo explica tudo. Essa pessoa já sabe que ela tem que pôr a cara no pó. Por quê? Porque a santidade dele, gente, você sente. Você sabe quem você é. E aí a tua boca começa a adorar a Deus, e você começa a louvar o Senhor, você começa a orar. Ninguém precisa ficar falando, levanta a mão, ora, fala. Porque vem, e é isso que a gente está orando para que aconteça no encontro com Deus. É nessa vibe que a gente está. Entendeu? E estamos ali, na santa expectativa. Porque temos que ter essas experiências. Quem não teve, tem que ter. Para a gente ser testemunha de Jesus. Testemunha de quem Deus é, para que onde houver pecado haja arrependimento, para que aonde há demônio, perturbação, haja libertação, para que haja conversão e não convencimento. Impacto, gente. Impacto. É isso que a gente está orando. O Senhor nos impacta. Aleluia. Essa reação do povo, gente. Deus se manifesta, o povo cai com a boca no chão, começa a adorar, vê fogo descer do céu. Esta reação agora da resposta de Deus. Porque você ora, certo? Você intercede. Deus responde? Responde. Deus sempre responde. Com sim, com não ou espera. Ele responde sim. Mas às vezes eu vejo pouca empolgação quando ele responde. A gente está tendo essa reação. Quando Deus responde suas orações, você demonstra essa reação de adoração e louvor intensa? Ah, pastora, mas calma aí, o fogo desceu do céu.
A Shekinah de Deus se manifestou. É diferente. Quem disse? É a gente que fica desprezando os livramentos de Deus, é a gente que despreza o cuidado do Senhor. Teve um dia que eu estava no culto, algum tempo atrás, e a pregação aconteceu, o apelo aconteceu, e nós estávamos cada um no seu cantinho orando. A presença do Senhor veio de uma maneira bem inesperada. É engraçado como as pessoas não se preparam para ir para o culto, né? Acham que vai ser sempre aquela mesma coisa e tal, não se prepara espiritualmente. Passa o dia fazendo 1000 coisas, aí olha para o relógio, está hora de tomar banho, não se preparou o dia inteiro. Sendo que eles deviam entender que eles estão vindo cultuar, e se você vai orar, Deus vai responder, Deus vai falar. É um encontro com Deus. E aí, de repente, veio uma presença de Deus muito forte. Aí eu me ajoelhei no chão, e eu estava pedindo ao Senhor ali uma cura para mim. Que era no meu corpo, mas que também era assim, um afago que eu estava precisando para o meu coração. E aí, eu fiquei ali bem quietinha e comecei a falar em línguas bem baixinho, mas comecei a chorar e comecei a sentir a presença de Deus muito forte. De repente eu senti alguém colocando um lençol em mim. Um manto, sei lá. Estou no manto, cadê a Sueli? Também estou no manto, Sueli. Mas senti nitidamente isso, só que era diferente aquilo. E eu recebi a cura para o meu corpo também. Quando abri os meus olhos, não tinha lençol, ninguém tinha posto lençol em mim. Então, tem coisas que vão acontecendo conosco, e eu fiquei ali maravilhada, agradeci ao Senhor, sabe? Isso é menos, é uma coisa menor, do que, ver a Shekinah, tocar as nuvenzinhas. Irmãos, a gente está vivendo na época da graça. Jesus já veio. O Espírito de Deus já mora em nós. Meu Deus, a gente é um povo muito mais assim, que a gente pode falar de experiência sobrenatural, porque o Espírito de Deus ficou acessível a gente. Muito mais do que com este povo aqui. Que às vezes era um profeta só, que era cheio do Espírito, aí passava por outro sucessor. A gente, em Cristo, se tornou uma nação de sacerdotes, de propriedade exclusiva do Senhor. Nós podemos ser a morada do Espírito de Deus, cada um de nós. O Senhor Jesus nos imbuiu de poder no nome dEle, para a gente pisar sobre cobra, escorpião, toda a força do mal, expulsar demônio, curar doente, sabe? E estarmos preparados para a volta dEle. Era para a gente andar no poder do Espírito o tempo todo. Era para a gente estar tendo experiência sobrenatural assim, de baseada. Porque a gente está numa dispensação diferente do que esses irmãos. E aí dá a impressão que eles viviam mais coisas espirituais do que nós. Tem alguma coisa errada no nosso coração. E a maneira como a gente tem olhado para Deus, a maneira como a gente não tem muitas vezes priorizado as coisas do Senhor, não tem reverenciado as coisas do Senhor. Porque diariamente nós podemos ver a glória do Senhor. Diariamente a gente pode conversar com o Espírito Santo e Ele fala conosco. Ele age em nós, Ele age através de nós. Ele tem respondido às nossas orações. A gente tem demonstrado essa reação de adoração e louvor. Nós éramos para ser gente super intensa. Muito mais intensa. Nós não podemos ser como pessoas, como crentes mimados que acostumam com a bênção, gente. Eu recebi oração, fui curado. Na primeira cura você fala, aleluia. Você quer falar para todo mundo que você foi curado. Nossa, eu recebi oração, não é que a dor saiu mesmo?
Eu recebi oração, não é que o caroço sumiu mesmo? Eu recebi oração, fui fazer o exame, sumiu o cálculo, sumiu o diagnóstico. A minha coluna tinha escoliose, fui fazer um outro raio-x, está reta. Oh, glória a Deus. Mas depois que você vai vivendo outras curas, tem uns que, Deus abençoou, graças a Deus. Não se maravilha mais, não responde mais com euforia, com reverência, porque acostumou com a bênção. Acostumou. A gente não pode perder essa coisa de ficar maravilhado e agradecido ao Senhor, gente. O Senhor respondeu imediatamente com fogo, mas Ele respondeu depois ainda. Ele aparece para Salomão e falou uma coisa tão bonita para ele, olha. Falei, eu ouvi, viu? A sua oração. Ele apareceu, você olha isso no capítulo 7, verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, ele está em casa, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: o intercessor, ele é extremamente abençoado, irmãos. Às vezes a gente fala assim, misericórdia, eu tenho dom de intercessão. Ai, meu Deus, é só luta. O intercessor é extremamente abençoado. Porque Deus o confirma na frente de todos e depois tem particular com ele. E fala assim, sozinho agora, ouvi tua oração. Escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. E ele vai falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi teu servo, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Eu ouvi, e eu vou abençoar. Ai, irmãos, vamos tomar a posse dessa promessa para a gente também. Para este lugar aqui, para a casa do Senhor aqui. Aqui não é lugar para a gente ficar brigando com o outro. Aqui não é lugar para a gente, não pode, aqui não pode ser lembrado como um lugar de discussão, de ferida, mas um lugar de cura. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de amor. Aqui é um lugar de auxílio, de ajuda. Aqui é um lugar onde Deus fala, instrui, abençoa. Aqui não é um lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar onde a gente se separa, esquece do mundo. Deixa as coisas lá para fora. E aqui é um lugar onde a gente faz as coisas mais santas, sagradas, para buscar a face do Senhor. É aqui que a gente se perdoa, é aqui que a gente pede perdão, é aqui que a gente se reconcilia. A igreja, ela é casa de oração. E o Senhor ouve. Por isso a gente não deve se afastar deste lugar. Não devemos nos afastar da congregação. É aqui, se servindo o amor. Tendo paciência um com o outro, praticando o Evangelho. Como é que eu vou praticar o Evangelho? Na sua vida, meu irmão. Você tem que ver o Evangelho na minha vida. Mas é possível a gente ser um povo saudável aqui dentro. É isso que a igreja serve. Por isso que a casa de oração serve. Para a gente chegar lá, nós estamos muito bem. Eu estou muito bem pelo culto. Vem
jeito, vem se arrastando. Mas você não está entendendo. Eu estou com problema no meu corpo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com diarreia, eu estou com hemorragia, eu estou com dores no meu corpo. Vem se arrastando, mas vem e acredite. Quando você orar, Deus está ouvindo aqui, porque aqui não é qualquer lugar. Porque Ele honra a nossa fé. Porque você não vai estar buscando a presença de ninguém, a não ser a presença de Jesus. Por que não tem que vir na igreja para receber a bênção? Porque às vezes você está doente, não só no corpo, mas na alma, você está precisando que alguém ore por você. E vai ter sempre o remanescente. Vai ter sempre alguém disposto para olhar, a te amar, através da oração, da intercessão. Deus vai usar sempre alguém. Aqui. Não despreza este lugar. Não despreza as palavras que Deus tem liberado sobre nós neste lugar, porque Ele fala, gente. Quando você orar, ore intercessoriamente, objetivamente, espere resposta. A gente vê aqui a oração Salomão sendo respondida. Então, por favor, espere respostas semelhantes à sua intercessão. Não pare de interceder. Porque você não deve ficar focado nas pessoas pelas quais você está intercedendo. Fique focado neste Deus que ouve, neste Deus que promete e cumpre, neste Deus que é compassivo, neste Deus que é transcendente. Você tem que ficar com os olhos focados nele. Não cessa a tua intercessão, porque vem dele a resposta. Não vem das pessoas, vem dele a resposta. Deus deu a Salomão o que ele pediu. Antes ele tinha pedido: Senhor, eu estou com medo de cuidar desse povo. Eu acho que eu posso ser um fracasso muito grande, porque o cara é muito bom. Difícil. Substituir, né? Um líder bom. Coitado do Josué, que antes teve Moisés. Coitado de Eliseu, que antes teve Elias. Agora o rei, grande rei Davi, vem Salomão. Ah, Senhor, mas ele pediu: Senhor, me dá sabedoria. E Deus deu sabedoria, deu conhecimento, fez ele ter um coração de pastor. E ele orou e Deus ouviu. É bom observar que Salomão pediu o que Deus queria que ele pedisse. Será que não é isso que Deus quer que a gente peça? Senhor, me aviva. Será que não é isso que Ele quer que você peça? Senhor, me cura. Ele quer te curar, e se Ele te curar, você vai ser curado. Então, creia nisso. Se você está pedindo o que Ele quer que você peça, irmãos, acredite, já enche os lábios aí, do cântico de vitória, porque Ele já ouviu. 1 João 5, 14 e 15 é onde vai terminar aqui. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia! Aleluia! Creia. Creia no Senhor. Não para de orar. Não para de interceder. E se você tinha pedido, será reverência, respeito pela casa do Senhor, que hoje seja restaurado o teu amor, o teu temor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus que são santas. Amém? E aí, com certeza, você vai testemunhar de muitas orações respondidas com fogo, respondidas com muito poder, com muito milagre. E aí ninguém vai poder falar assim: não sei se foi Deus. Não, meu filho, foi Deus. Porque olha só isso aí, sabe, a Shekinah, Deus vai descer. E aí as pessoas vão olhar para você e vão ver a Shekinah, o poder de Deus. Não vai ter como não falar que não foi Deus. Não vai ter como. Tá? Cremos. Amém?